Bom dia a todos, todas as pessoas que nos assistem nessa manhã de quarta-feira, 17 de abril. A Jambu já apareceu por aqui para dar um oizinho para vocês. Hoje, no JTT, nós vamos tratar a continuação do tema que nós debatemos ontem por aqui, que é a greve na educação. E hoje vamos conversar com o Adalberto Tabalipa, que é coordenador-geral do Sinasef IFSC, que já está aqui nos bastidores. Já a gente começa a conversa com ele. Também vamos ter no programa de hoje as colunas Vozes, com Alexander Magdiel, a coluna Reflexão de Cria, com Moisés Nascimento, e a coluna Onde Estão as Rosas, com a Iris Gonçalves, que já está por aqui. Um beijo, Iris. Ela colocou aqui nossa nova âncora. Obrigada para a Sofia também, que fez essa atualização na vinheta para me adicionar ali. Sofia, nossos infinitos braços. A Sofia é um polvo, né? Faz tudo e garante que a gente esteja aqui todos os dias. Mas acho que sem muitas mais delongas, já que o Adalberto já está por aqui, eu vou adicionando ele na tela para a gente começar a nossa conversa. Bom dia, Adalberto. Muito obrigada pela presença e por ter aceitado o nosso convite para conversar no dia de hoje. Oi, obrigado, Marina. Obrigado para todo mundo que está assistindo, para a equipe, né, do Desacato, pela possibilidade aí da gente poder estar conversando sobre essa temática, né? Enfim, então bom dia para todo mundo. Sim, essa é mais uma, né, das oportunidades que nós temos de trazer aqui para as pessoas, os informes, os encaminhamentos e uma atualização de como está a situação da greve dos trabalhadores de educação. Começou inicialmente como uma greve dos técnicos administrativos em educação, agora os professores, os docentes vêm se somando a essa luta também, com o apoio dos estudantes. Eu queria que você desse para nós, a partir do seu sindicato, né, a partir do Sinasef IFSC, um panorama geral, como é que está as articulações de greve, como é que está a adesão da greve. E eu sei também, né, que no dia de ontem, dia 16 de abril, aconteceu uma assembleia, né, do sindicato, e se você puder passar para nós, né, as novas avaliações e deliberações dessa assembleia, para a gente poder começar a nossa conversa. Então, tá bom. Então, a gente iniciou a greve no IFSC no dia 8, tá? Foi na segunda-feira passada. Então, a gente está na segunda semana, né, de greve, embora o IFSC, os IEFs, né, pelo Sinasef Nacional, aderiram à greve nacional a partir do dia 3, tá? Então, desde o dia 3, o Sinasef Nacional já está em greve, né? A gente está acompanhando aí o processo, né, dos TAIs, né? E tinha todo um movimento para a gente fortalecer, né, esse movimento iniciado pelos TAIs, tendo em vista que as negociações não avançaram para além da proposta, né, de 0% do governo, com alguns auxílios, né? Esses auxílios eles não são incorporados pelos aposentados, não são auxílios também muito substanciais, né? Eles variam de acordo com quem tem direito ao auxílio, né? Além que é uma equiparação, na verdade, ao auxílio do Serviço Público Federal, de modo geral, né? Que os professores, que de modo geral, a gente recebia menos. Então, essa greve ela começou com os técnicos, né? O Sinasef é um sindicato que tem a presença de técnicos administrativos e docentes, né? Então, o diferencial é que a gente já inicia nos IEFs, né? Com adesão maior dos TAIs, né? Mas também uma adesão crescente dos docentes. Isso antecipando o movimento, né, que o Andes já tinha tirado no Congresso, que havia realizado recentemente, de que faria greve no primeiro semestre. E depois da greve dos TAIs, no dia 11, a partir do dia 12, começaram rodadas nas universidades para fazer a leitura do quadro. E dia 22, né, foi encaminhado pelo Andes a construção dessa greve nacional, né, que foi encaminhada pelas universidades. Então, a gente vai ter um cenário que está se incorporando, o movimento na educação, né, embora o nosso movimento, inicialmente, não era um movimento de educação somente, né. Então, as entidades que estavam negociando com o governo na mesa nacional permanente de negociação,
elas são do Serviço Público Federal, né, do Executivo, e elas são reunidas em algumas entidades, a principal delas é o FONASEF, né, e o FONASEF, ele previa um aumento linear para todas as categorias de serviço público, a nossa reivindicação, né, sabendo que o governo, né, não conseguiria o que a gente pautou, né, a nossa pauta é a recomposição do nosso salário que foi deteriorado pela inflação, né, a gente propôs para que o governo pagasse em 3 vezes, né, se comprometesse a pagar em 3 vezes, de acordo com 2 blocos que nós temos hoje dentro da categoria do Serviço Público Federal, 2 blocos, onde um deles já recebeu quatro ajustes nos últimos anos, né? E outro bloco que só recebeu 2, é o caso dos técnicos, né? Receberam menos reajustes. Então a gente pedia um reajuste maior, né? Na verdade, um reajuste para deter a inflação de 2015 em diante, né? 2016 em diante. Ainda que houvessem outras defasagens relacionadas a 2010 em diante, né? Mas a gente entendeu o momento, né? Enfim, fez a proposta só de 2016 em diante. Então, um bloco de negociação vinculado a esses servidores que só tiveram 2 reajustes e outro que tiveram 4. Além disso, o debate das carreiras, né? Que tem problemas nas nossas carreiras, são vários problemas, né? E que é importante falar um pouquinho, né? Um deles é que hoje, né, a carreira não é atrativa dos tais, principalmente, né? Hoje tem 80 mil vagas não preenchidas por tais no Brasil, né? Porque as pessoas percebem que não conseguem ter uma condição mínima de reprodução da sua vida, né? Com dignidade dentro da carreira. Então, esse é um dado, né? Quase 80 mil vagas não preenchidas. Além disso, uma rotatividade muito grande, né, nos tais, né? Então, enquanto a média do serviço público tem uma rotatividade de 10% do serviço público federal, quando a gente fala dos tais, ela chega a 75%, né? Então, é uma coisa absurda, né? Em 5 anos, as pessoas abandonam em massa, né? Então, a gente tem todo um movimento, um processo aí que também está vinculado à questão de concurso público, né? Que várias vagas foram vetadas, né? Então, não existe concurso público para várias vagas, né? Isso gera uma sobrecarga de trabalho, uma falta, né, da realização da atividade que é necessária para a manutenção das instituições, né? Então, ou seja, tem essa pauta dos tais ali, né? Além da questão da recomposição salarial, da reorganização da carreira, assim como os docentes também, né? Os docentes têm vários casos em que os docentes, a gente não consegue preencher vagas para docentes, porque na iniciativa privada o salário é muito mais competitivo, né? Então a gente tem várias vagas na área de tecnologia, por exemplo, né? Em que não há docentes atuando no serviço público, essas vagas não são preenchidas. Inclusive, considerando que hoje o governo federal não paga o piso nacional, que existe uma lei nacional para o magistério, né? Só que essa lei nacional não é paga para os docentes, né? Ou seja, o governo cobra que todos os municípios e estados cumpram a lei do piso nacional, né? Mas ele não cumpre em relação aos servidores, né, docentes das instituições de ensino superior e né, EBTT, né, técnico tecnológico. Então, ou seja, né, a questão da recomposição salarial, a questão das carreiras, né, e a questão, finalmente, né, da recomposição do orçamento das instituições, né, que está bem comprometido, né, fez com que a gente entrasse nesse movimento que está crescendo, tá? Já são quase 500 instituições, campos, né? Unidades nos institutos federais, né? E das universidades, vários técnicos, né? A grande maioria dos técnicos, né? Das universidades já estão com greve dos técnicos e já tem mais de 20 greves em universidades, né? Puxada pelo ANDES, né? Pelos docentes. Então, uma greve está se consolidando, está se fortalecendo, né? E está incluindo outros setores como o Sindpreves, né? Que é vinculado à FENASPES, e que daí garante o caráter que a gente está disputando, né? Que não seja uma greve somente na educação, uma greve de todo o serviço público federal, né? Insistindo, apesar do governo ter dito que não é o interesse, né, dele, de que a gente passe pela discussão do aumento linear para todas as categorias, né? O que não quer dizer que a gente não pode discutir nas mesas específicas as pautas específicas, né? Que a gente também tem em cada categoria. Então, tem mais coisa para falar, mas eu quero que tu... Não, você deu um excelente panorama, assim, de como que está a construção desse movimento. Ontem, no JTT de ontem, nós conversamos também com o Giovanni Friso, que é coordenador nacional do Andes, e o Felipe Duarte Martins, que é coordenador de formação em políticas sindicais dos técnicos da UDESC.
E hoje, logo depois da nossa entrevista, também vamos ter aqui o professor Ivan Furman, do IFC de Araquari, que já está aqui nos bastidores. Daqui a pouquinho vai estar conversando com o Alexander Magdiel. E uma das coisas que nós conversamos ontem, e acho que o fato de termos tantos representantes de sindicatos diferentes, de categorias diferentes, né, debatendo aqui esse assunto, mostra que essa é uma greve que está ganhando esse corpo, né? A incorporação do Sindpreves também é uma outra demonstração disso, de que se caminha para a construção de algo mais amplo do que só os debates setoriais de cada categoria, né? E isso traz para nós, dentro do nosso campo de esquerda, o campo progressista, o campo democrático, algumas como é que eu posso dizer, algumas contradições ou algumas polêmicas, né? Sim. Principalmente relacionado ao fato de que esse mesmo campo foi quem elegeu esse governo federal, né? Sim. Eu queria conversar um pouquinho com você, que você tratasse um pouco dessas contradições, né? Como é que a base, como é que as categorias estão lidando com o fato de que, apesar de termos elegido esse governo, está tão difícil negociar com o governo federal, e se tem existido alguma abertura, se o crescimento, se toda essa articulação que você demonstrou agora no começo da sua fala, tem feito com que se abram possibilidades de negociação com o governo. Obrigado pela pergunta, tá? Então, a gente tem essa questão, né? Como um movimento reivindicatório, né? A gente tem a legitimidade de pautar questões que, na verdade, apontam para um projeto que é o projeto que, né, o próprio governo, né, afirma defender, eu acredito que defenda, né? Que é um projeto vinculado, né, ao serviço público, né? À garantia da educação pública para a população, né? Então, a gente percebe, assim, que existe esse discurso de que é necessário blindar, muitas vezes, o governo em função das dificuldades que ele tem, né, em relação ao campo que a gente não pode ignorar, que é a extrema-direita, que tem maioria no Congresso, né, tem uma boa participação no Congresso, em função do golpe, né, do dia 8, que ainda está aí, né, em função do ato que fizeram, né, com presença de dezenas, né, de parlamentares em defesa do Bolsonaro, né, que foi um absurdo aquilo, né, com governadores, inclusive. Então a gente vê que a ofensiva conservadora não diminui para cima do governo, né, e que, claro, que uma greve ela conta nesse tabuleiro, né. Só que a gente não concorda com a análise de que a gente está fortalecendo, né, a oposição de direita ao governo ao lutar por reivindicações, né, que estão, né, na verdade, em direção ao projeto, que é o projeto que foi defendido por quem votou, né, pelo atual governo hoje, né? Então a gente reconhece que houve uma retomada das negociações, né? Inclusive com o aceno dos 9% que a gente fez ano passado, que recebeu do governo ano passado, né? Mais o auxílio. A gente reconhece que nos últimos anos nós não tivemos auxílios, né, e recomposições salariais desde o governo Temer e Bolsonaro, né? E nós tivemos já ano passado, né? A gente fez a proposta com o governo, né? Então as negociações estão em andamento, só que o resultado delas está aquém, né? Em função dessa necessidade que o governo tem de aplicar, né, a forceps, né, garantir a todo custo a política de déficit zero, né? Então é uma questão que já não tem a ver com um projeto, né, baseado no fortalecimento do serviço público, né? Porque o próprio Lula discursivamente ele coloca, né, olha, vai ser muito difícil cumprir essa meta, né? E nós não vamos deixar de investir no país, investir na população, se a gente para seguir, né, uma meta econômica que no final das contas atende, né, a um grupo muito seleto de pessoas, né, do mercado financeiro, né, que é disso que se trata, né, tu garantir as reservas para cumprir, né, os compromissos com o setor mais estratégico do capital financeiro, né, do latifúndio, né. Então, ou seja, a gente já tem um orçamento que é bastante comprometido em função de rolagem de dívida, amortização, né, da dívida pública. Então, existe essa pressão, né, na nossa base, inclusive, né, ela se refletiu um pouco na minha avaliação na última assembleia que a gente teve ontem, que o governo formalizou uma proposta,
Nessa proposta, ele desvinculou, né, oficialmente a gente aceitar o auxílio que ele ofereceu, que inicialmente a gente não negou, mas a gente considerou que aquele auxílio não era aquilo que estávamos propondo e que estávamos dispostos a receber, né? É porque o auxílio não contempla os aposentados, né? Enfim, ele não é incorporado nos vencimentos. E o governo ele desassociou, porque antes ele dizia, olha, a proposta é a seguinte, é 0% esse ano, 4,5% nos outros 2 anos, embora a gente quisesse um valor que não maior que isso, porque esses 4,5% basicamente repõe a inflação daqueles anos, né? Então seria 0,00 na prática, né? E ele diz o seguinte, beleza, então a gente não vai vincular, né, o aceite do auxílio ao aceite do 0% mais o 4,5%, 4,5%, né? A gente vincula, a gente faz a gente faz um acordo que vocês assinam e que vocês estão entendendo que a gente vai negociar nas mesas específicas as questões relacionadas à carreira, né, possibilidades de ganhos, né, em relação ao vencimento, mas a gente não vai debater mais aumento linear, nem para esse ano, nem para o outro, nem para o outro, né? Ou seja, ele não vincula, ou seja, é pegar ou largar, né? Ele não diz isso, né? Ele não coloca diretamente que assinando o acordo a gente tem que sair da greve, mas ele cria, né, um compromisso em que a gente assinando, né, a gente já estaria a público dizendo que as negociações estão efetivamente avançando, né? E até o momento, ao mesmo tempo que se diz que existe um compromisso, o governo falou isso, é uma boa notícia, que vai buscar a complementação de verba para atender as pautas nas mesas específicas, que ele vai buscar complementar, né? Ao mesmo tempo, eles dizem que isso vai se dar dentro do arcabouço fiscal, né? E que a gente sabe que não tem margem, né, para novos investimentos, né? A não ser que tenha uma arrecadação extra. Só que essa arrecadação extra, ela está em disputa também, né? Só para lembrar, a gente falou na Assembleia ontem, ao mesmo tempo, ontem foi apresentada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Não está previsto, né, os aumentos para os próximos anos, para o serviço público, né, para a recomposição salarial, não estão previstos na LDO. Ao mesmo tempo, o governo articula com a oposição, que é a oposição de direita bolsonarista, né, a aprovação de uma PEC, né, resultado proposto pelo PL, que vincula o orçamento do Ministério da Defesa ao PIB. Então, aquela luta histórica para a gente garantir, né, os 10% da educação, que a gente tem essa vinculação constitucional num valor que seja adequado, né? O governo recuado em função, né, também da ofensiva, como ele já fez, né, dizendo para não comemorar o golpe, não combater, né, a comemoração do golpe militar, como ele tem feito alguns movimentos assim mais de contenção. Ele também fez esse acordo com a oposição bolsonarista, né, prometendo, né, se comprometendo a essa vinculação. E para nós é um sinal ruim, né, porque ao mesmo tempo que a gente não tem margem para nada de aumento, né, é 0% mesmo, né, não tem nenhum aceno em relação à LDO, não tem nenhum aceno a não ser que não seja mais detalhado, né, a não ser algumas comunicações nos meios de comunicação muito genéricas, que não falam de valores, não falam de nada, ao mesmo tempo tem esses compromissos concretos que são assumidos, né, com a oposição. Então a gente entende a complexidade que né, tá nesse governo de coalizão, de fazer enfrentamento ao bolsonarismo, né? Só que a gente considera que a nossa pauta é legítima, ela se encaminha no sentido do projeto que as pessoas que votaram no atual governo, né, depositaram seu voto para defender o serviço público, para defender, né, os direitos sociais, a educação pública, e é nesse sentido que a gente recusou, né, a assinatura. A gente levou para a plena nacional, né, nossa posição, assim como o Sintur também, né, levou a posição de que a gente não vai assinar esse documento nesse momento, né? Então, a gente não vai assinar, o que não quer dizer que a gente não quer o diálogo e que a gente não quer o auxílio que o governo está prometendo, né? Até porque o auxílio estava previsto na lei orçamentária anual, né? Então, não tem por que o governo não dar o auxílio que já está previsto para isso, né? Claro que é uma escolha dele, né? Ele pode não conceder esse auxílio, já que não assinamos, né? Embora essa decisão vai ser tomada, na verdade, pela plena nacional, né? Pelo Sinasef nacional, mas a posição do Sinasef IFES que foi essa, tá? Então, isso eu acho que contextualiza um pouco a polêmica, né? Essa relação do governo com as bases, né? Sim. Que a gente está inserido. E se você me permite o meu centavinho de opinião também, né? Você comentou que essa é a dificuldade de se levar à frente um governo de coalizão e numa estrutura dessa,
se a gente não disputa a correlação de força, se a gente não pressiona, a gente já perdeu. Então, o que os trabalhadores, o que as categorias têm, né, para oferecer e para forçar o governo a atender às demandas é a força de trabalho, e a gente consegue mobilizar a partir das greves. Então, é importante, né, e o próprio Lula pediu isso no seu discurso de posse: me ajudem, me pressionem, pressionem o governo, porque é esse tipo de pressão que vai fazer com que o governo consiga negociar, porque se a gente não pressionar, a gente já perdeu, né? Porque o outro lado, ele está pressionando, ele pressiona sempre, inclusive num novo aceno, né, aos militares, o governo se une por uma PEC que vincula o orçamento da defesa ao PIB. Quando a gente tem muita dificuldade de vincular o orçamento da educação ao PIB, o orçamento da defesa, essa vinculação do orçamento da defesa tem caminhado. Então, a gente precisa se manter, né, mobilizado mesmo. Eu queria cumprimentar a Elizabeth Bernardo, que comentou ali no Instagram: greve geral da educação já, a educação no país está nas ruas. Muito obrigada, Elizabeth Bernardo, pelo seu comentário. E já vou aproveitar o comentário dela e engatar a próxima pergunta. Você visualiza um cenário de greve geral? Você acha que a gente caminha para isso? Se sim, como, né? Qual seria o próximo passo? Como é que está o apoio dos estudantes também em relação à garantia das condições de permanência, a reconstituição do orçamento da universidade? Existe um horizonte aí de greve geral na educação do país? Então, a greve da educação está se consolidando, né? E um elemento importante são os estudantes, né? Os estudantes são determinantes no resultado, né, desse processo. Isso ficou claro na reunião do CNE que teve aqui, né, no SIC, né, no dia 15, o protagonismo dos estudantes, junto com os técnicos, né? Importante dizer que os técnicos estão numa mobilização exemplar aqui em Santa Catarina, né? Os tais da UFSC, que já dura mais de 40 dias, né? E essa aliança, né, trabalhador-estudante, ela está se constituindo, né? A gente também tem movimentos parecidos no Instituto Federal, né? Mas pelas características próprias, né? Isso vai acontecendo mais em cada camping, né? Temos realidades muito diferentes nos campos regionalmente, né? Também é importante falar que o sindicato da Universidade Federal da Fronteira Sul, tanto dos docentes, né, que está se envolvendo nessa mobilização, principalmente do Sinditai também, né? Então, junto aos estudantes também é estratégico, né? A gente fala que a manutenção dos servidores, né, em condições dignas de atuação, ela é um pilar da defesa da universidade, né, e dos institutos. Só que esse pilar se soma a outros dois, né, que são os docentes, né, que têm seu papel importante, enfim, e os estudantes. E os estudantes são papel-chave, né? Então a gente coloca que o movimento estudantil é o elemento mais dinâmico, né, das instituições educativas, né? A gente está num contexto agora de greve da educação estadual também, né? Que a gente tem que lembrar bem, os comandos já estão, né, se organizando, vai começar dia 23. Então a gente tem um cenário propício, assim, para um fortalecimento. Santa Catarina falando, né? De uma unidade aí que não se vê há bastante tempo, né? A unidade dos trabalhadores, dos estudantes, em vários níveis, né, da educação. E eu acho que apostar nessa unidade, né, inclusive na articulação dessas instituições que estão mobilizadas, é estratégico, né, sem perder o horizonte de que a nossa greve ela se estende ao serviço público em geral, né, federal, né, e que a gente não deve ficar restrito apenas a uma greve da educação, né. Então, talvez se a gente apontar a nossa estratégia apenas como greve da educação, talvez a gente não atinja como a gente gostaria, né, os nossos objetivos. Mas não dá para a gente ignorar, né, a força que tem uma greve na educação, né, e almejar que essa greve ela seja construída com os 3 segmentos, né, porque essa é a garantia de que a gente tem uma força substancial, né, para poder dialogar com a população e poder fazer essa pressão que tu mencionou, né, que é o caminho mesmo, que eu concordo contigo, né, a gente tem que fazer pressão, a gente vai ter que apontar para o governo, né, que é necessário ter um horizonte claro, né, que apesar das pressões que acontecem no campo da direita, né, da extrema-direita, a gente não pode ficar recuado, né, a gente não pode deixar o STF fazer a política, né, por não fazer a política, né,
não legitimando as teses aí, né, de que, enfim, né, temos a ditadura do STF, não é o caso, né? Esse é mais um argumento da direita que não consegue lidar com a legalidade, né? Porque essa extrema-direita golpista internacional, né? Ela está usando todos os meios ilegais, né, para poder impor, né, os seus golpes, mas entendendo que o governo tem que ter um protagonismo político, né? Ele não pode não fazer política, e não só na política enquanto mediação, né? E acordos com a oposição, né, para governar a qualquer custo, né? Ela tem que colocar políticas que façam o povo defendê-las, né, efetivamente, né? De preferência nas ruas, mobilizados, né? E acreditando que a greve ela pode trazer, né, as bases para a rua, como a gente fez na segunda-feira, né? Colocar a pauta dos trabalhadores, né? E criar um bloco social, né, que possa sustentar, né? Esse projeto que é o projeto da classe trabalhadora, né? E enfrentar de fato nas ruas o projeto golpista, né? De direita, que tem que ser de fato enfrentado. A gente não pode também transformar só numa pauta reivindicatória, né? Em relação ao governo federal e não denunciar o papel que cumpre o Nicolas Ferreira, né, que é o presidente da Comissão de Educação, que é uma vergonha, né, assim como os outros membros do Congresso Nacional, que inclusive o orçamento público está comprometido e o orçamento da educação foi comprometido em boa parte porque o orçamento foi cortado no Congresso Nacional, né? Então a gente, por mais que o governo tenha apresentado um orçamento que não era o adequado, ele copiou do ano passado, né, a execução orçamentária do ano passado, mas o Congresso Nacional cortou esse valor, né? Então a gente tem que ir para cima também do Congresso Nacional, né? E apresentar nossas pautas em defesa do projeto de sociedade que a gente defende, né? Enfim, seria isso. Adalberto, muito obrigada por toda a explicação. Obrigada também pela luta de vocês, né? É importantíssima, é essencial. A situação das universidades realmente não está fácil. Aqui na UFSC, as condições do restaurante universitário são uma pauta específica, porque existe uma deterioração da estrutura da universidade por causa dessa falta de orçamento. Então, é essencial que os trabalhadores e trabalhadoras estejam mobilizados, lutando pela reconstituição desse orçamento, por recomposição salarial, que é nada mais do que justo, né, depois de 7 anos sem nenhum tipo de reajuste, mas que a gente avance no sentido desse horizonte que você aponta também. É essencial que a gente discute esse governo nas ruas e que o governo entenda também que nós ajudamos muito mais quando estamos nas ruas, quando existe essa pressão popular em torno das pautas da classe trabalhadora. A gente vai estar em contato com vocês, qualquer notícia nova, qualquer pauta que vocês tenham para sugerir, o Portal Desacato está de portas abertas, e é isso. Muito obrigado novamente, tá? Estamos à disposição e estamos sempre acompanhando também, né? Para poder contribuir sempre que pudermos. Obrigado.